e seguimos atentos. Agora já pedindo desculpas pelo atraso, mas vou chamar nossa querida, faz tempo que não veio por aqui, Cláudia Guerra. Buenos dias. Oi, Rafael, querido. Bruna também pelo convite, obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês na TV Democracia. Estava ouvindo a discussão e realmente é de indignar, né, essa questão do Moro, da cara de paisagem. É, o meu amigo aqui, Fábio Panunzio, recentemente saiu do Twitter por conta do Musk, enfim, e assim, com quase 200 mil seguidores, né? Não é pouca coisa, não. Então, nós estamos num cenário bastante delicado, bastante difícil, mas que bom que as questões têm sido apuradas e que prevaleça a justiça. Sobre o Musk, a gente até viu hoje o X dizendo que vai atender decisões judiciais quando elas chegarem, né? Estão se curvando. Aí nas redes sociais o Elon Musk continua atacando o Moraes, aquela coisa dúbia, né? Vamos ser bonzinhos, pá, 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 pá. Extremistas, né? Esperar a coerência de quem nunca teve, não dá. Mas, Cláudia, você, aliás, falando em extremistas, você está numa situação... Está sendo vítima de ameaças, crimes? A Bruna que me comentou meio por cima, mas relata pra gente. Você está candidata a vereadora de novo? Como é que tá o Eu sou quadro? pré-candidata a vereadora, é meu primeiro mandato, e provavelmente nosso trabalho está incomodando, porque juntamente com várias outras parlamentares de nível municipal, estadual, então deputadas estaduais e deputadas federais, eu tenho sofrido ameaças de importunação sexual, de estupro corretivo. No ano passado foi uma e nesse ano já foram duas, portanto, 3 ameaças por e-mail institucional da Câmara Municipal de Uberlândia. E como tenho uma trajetória já de 30 anos, não só agora como vereadora, mas de 30 anos, defendendo as mulheres, são pautas que me são muito caras, a segurança das mulheres, a questão da diversidade, chegamos a criar dentro da Câmara a Comissão da Diversidade, população LGBT+, o Brasil é um dos que mais mata a população LGBT+, os feminicídios estão aí escancarados. Minas Gerais, que é aqui nosso estado, está sempre entre primeiro e segundo lugar em feminicídios, que é o assassinato de mulheres por desprezo ao feminino. E a terceira pauta, igualmente importante, é que toda essa transformação necessária passa pela educação. Eu sou professora há 25 anos de graduação e pós, doutora em História sobre violência nos relacionamentos, violência conjugal, doméstica. Então, eu devo estar incomodando por estar fazendo o dever de casa há tantos anos e trazendo essas pautas para o Legislativo. Então, juntamente com várias outras vereadoras e deputadas no nosso país, em torno de 7, 8, 10, estou sendo ameaçada. E é difícil de localizar esse pessoal, né? Porque eles jogam para fora do Brasil, naquela coisa da Deep Web, que é a internet mais obscura, e aí vem para as ameaças no Brasil. Mas, de toda forma, eu fiz denúncia na Delegacia de Mulheres, local, de inteligência, e tem já um grupo de trabalho atuando no Ministério Público Federal para poder identificar esses criminosos que estão tentando perturbar a vida da gente e nos silenciar, mas não vão não, viu, Rafael? Porque quanto mais eles ameaçam, mais força eu sinto no sentido de fazer reverberar vozes das pessoas desassistidas, mais vulneráveis, e que em especial são as mulheres. 70% da pobreza são mulheres, são elas, inclusive foi tema do Enem aqui em Uberlândia, né, na Universidade Federal, o trabalho invisível e a economia do cuidado ligado às mulheres, né? Então, as mulheres, além de serem as mais pobres, ainda receberem menos que os homens, em torno de 20%, 25%, essa distância diminuiu, mas ainda existe, exercendo as mesmas funções e tendo mais escolaridade que os homens, as mulheres, elas ainda acumulam a dupla, tripla jornada de trabalho, trabalham fora, mas as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, com os idosos, com os doentes, com as pessoas com deficiência, que são as mães atípicas, ainda é uma sobrecarga das mulheres, e sem férias, sem 13º, sem licença maternidade, e muitas vezes sem reconhecimento social. Então, essas ameaças, elas não vêm à toa, elas vêm porque nós temos toda uma trajetória progressista, né? E aí é bom estar na TV Democracia, que fala a nossa língua, que é exatamente essa perspectiva de que as relações democráticas são fundamentais. E esse tipo de prática de ameaça não tem nada de democrático, porque a pessoa se esconde por trás de uma rede social. É covardia, né? Então,
é preciso que haja justiça, né? E que essas pessoas sejam pegas e que tenham punições exemplares, no meu ponto de vista, para que outras não o façam. Então, você vê, as mulheres já são tão subrepresentadas na política institucional, Rafael. Só para você ter uma noção, aqui em Uberlândia, em 135 anos de legislativo, só 20 mulheres entraram como vereadoras, nunca teve uma presidente da Câmara, nunca teve uma prefeita na cidade, e ainda vem esse plus de ameaças, né? Quantas que vão se inibir com isso e até as famílias vão achar perigoso elas estarem nesse espaço de poder, né? E na legislatura que eu entrei, entraram 20 homens, então essa conta não fecha. Estamos muito subrepresentadas, é preciso mulheres e mulheres com trajetória progressista, com trajetória de promoção das pessoas mais vulneráveis e desassistidas, mas esse tipo de ameaça vem acontecendo. Mas olha, o que não me mata me fortalece, diria o Nietzsche, um grande filósofo que eu uso inclusive nas aulas. Bom, se o bom humor é sempre importante, mas como é que você está em termos de segurança, assim? Eu espero sinceramente que esses criminosos, que inclusive adoram pousar de machões, mas é um bando de covarde, diga-se de passagem, que se escondem, né? Eu sou machão, machão, aí na hora H escondem o rosto, bota fotinho de anime, é um bando de covarde criminoso, espero que a polícia Exatamente. pegue. Tanto, E se, Rafael, que eles em termos de localizaram. segurança, como é que você está? Sim, não tem nenhuma. Enquanto deputadas Zero. estaduais e federais têm essa possibilidade, enquanto município, não há nada em termos de segurança. Eu tenho procurado sair com assessoria, evitar sair sozinha, né? Que o batidão começa cedo, 6h30 da manhã, e eu volto para casa 9h30, 10 da noite, tem dia, e às vezes nem volto para almoçar. Então, assim, são 3 turnos mesmo de trabalho, então não tenho segurança. É contar realmente com a inteligência da polícia em localizar esses sujeitos. Outro dia, em Pirapora, Minas Gerais, localizaram um grupo que também estava envolvido com ameaças a parlamentares. E você tem uma noção, um arsenal de guerra esse pessoal tinha, bombas caseiras, material de pornografia, inclusive com crianças e adolescentes. É esse tipo de gente, né? Essa turma aí que muitas vezes se esconde por trás de uma narrativa da família, dos bons costumes, da defesa da pátria, mas é essa tranqueira toda da hipocrisia. E aí eu preciso mencionar, porque, como diz também o Nietzsche, ainda bem que temos a arte para que a realidade não nos enlouqueça. E aí, nessa semana, eu fui assistir a uma peça, Infância Roubada. Estou até colocando recurso de emenda impositiva na cultura, e aí nessa peça também, para ela poder acontecer, porque com o inelegível a cultura foi destroçada, né, inclusive com muita censura, proibições, etc. Então, enquanto eles destroem, a gente contribui para construir, né? Enfim, e ainda acredito que tem mais gente do bem do que tranqueira. Mas a peça traz também sobre essa questão da violência sexual, né? Então, infância roubada, porque isso que eu estou recebendo de ameaça, de importunação sexual, de estupro corretivo, né? Porque, como eu defendo a diversidade também, inicialmente eles começaram ameaçando parlamentares lésbicas e depois passaram também para cis, hétero, como eu, enfim. Mas como é que, desde muito tenra idade, muito cedo, crianças e adolescentes têm a sua infância roubada, dilacerada, invadida, né, e predominantemente por autores de violência que estão muito próximos delas. O lugar mais perigoso que existe, né, e esse trabalho a gente faz há 27 anos na ONG SOS Mulheres, que eu ajudei a fundar aqui na cidade e que foi referência na região para se constituírem serviços semelhantes, a gente já salvou aí mais de 30 mil famílias. E são muitos casos de violência sexual com crianças e adolescentes, e esses autores de violência são pessoas muito próximas. Então, é pai, padrasto, tio, avô. Né? Uma vez chegou na ONG uma menina de 3, 4 anos, gaga, Rafael. E ela estava gaga de tanto ser violentada sexualmente, o avô, ao levar e buscar para a natação. Então, é preciso sair da hipocrisia e falar dessas questões. Né? Então, eu estou partindo aqui de uma ameaça, mas para falar daquilo que é um problema muito sério na nossa sociedade. O lugar mais perigoso que existe é exatamente nas relações familiares, onde se esperava cumplicidade, proteção, segurança. E na política institucional também imaginava, né, que a gente estaríamos seguras, só que não. Né? Então, nesses lugares que a gente pensa que a gente vai estar segura e protegida, são lugares de muita violência, de muita preocupação, da importância de conversar com as crianças. Essa peça foi pedagógica.
ela mexeu muito com todos, e ontem a gente fez uma discussão dela na universidade, ela mexeu muito com as pessoas que assistiram, porque todos nós, e aí eu ouso dizer, todos nós que aqui estamos na TV Democracia, que não estamos, temos em casa uma situação de violência sexual com bebês, meninas ou mulheres, e de violência doméstica conjugal. Né? Então, é realmente um lugar perigoso a nossa casa. E a orientação para as crianças, quando já tem o domínio da fala, porque muitas são estupradas e nem a fala tem, né? Para poder comunicar o que estão passando. É muito importante que os familiares, desde muito cedo, conversem com as crianças e digam para elas que as suas partes íntimas são íntimas, ninguém pode alisar, ninguém pode passar a mão, ninguém vai tomar banho, é jogo rápido, e com muita tranquilidade, naturalidade, contar que se isso acontecer, elas saírem gritando fogo e socorro, porque fogo as pessoas são curiosas, funciona mais que socorro, e procurarem alguém de sua confiança. Eu não digo para procurar a mãe nem o pai, porque às vezes é esse pai que é o violentador. Procurar alguém de confiança. Às vezes isso vai aparecer numa sala de aula. Eu, como professora, quantos casos acompanhei de jovens que tinham vivido situação de violência sexual na sua infância. Ministrando também palestras, ações educativas e preventivas em escolas da rede pública, agora como vereadora. Toda vez que tem uma roda de conversa, ao final, vem 5, 6 para compartilhar sofrimento. Então, nós temos que falar disso. Temos que falar com as nossas crianças. Quando a gente não dialoga e não fala, abre-se espaço para o violentador. E é um equívoco aquela campanha, né, do pessoal aí da turma conservadora. Todos contra a pedofilia. Claro, ninguém é a favor da pedofilia, mas vamos lembrar, a pedofilia é um transtorno mental. E que o sujeito sente desejo por crianças, não significa que vá fazer alguma coisa, pode até vir a fazer, mas não significa que vá, e requer tratamento, porque o sujeito tem transtorno mental. Esses casos que eu mencionei aqui agora não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as construções de gênero, aquilo que a gente foi inventando socialmente, historicamente, culturalmente, como lugares de homem, lugares de mulheres, o que podem homem, o que podem mulheres, e muitas vezes traduzindo diferenças em desigualdades. Então, esse pai, esse avô, esse tio acham que a mulher é objeto, é coisa, é propriedade, é sua extensão, e por isso pode tudo com ela. Tem um texto da Maria Filomena Gregori, que é uma antropóloga que eu gosto muito, ela escreve um texto que chama Sexualidades, Virilidade e Estupro. E aí, numa pesquisa que ela faz com estupradores no sistema penitenciário, ela vai identificar as representações sociais deles. E muitos têm a representação de que a mulher, no fundo, ao dizer não, quer dizer sim, está disponível. É como se fosse um joguinho de sedução. Né? Então, é muito interessante, e eu faço um trabalho no sistema penitenciário da cidade aqui, antes mesmo de ser vereador, e agora continuo fazendo, com as mulheres e com a população LGBT+. É muito significativo na história dessas mulheres e dessa população LGBT+, situações de violência na infância e na adolescência, violência sexual e também doméstica. Então, assim, é preciso tratar dessas questões. Então, para além da ameaça que eu estou sofrendo e tantas outras parlamentares, me solidarizo com todas, e eu penso que a gente precisa marcar uma reunião com o Ministério da Justiça para fazer uma prosa no sentido de pressionar para que a apuração se dê o mais rápido possível dessas situações. Fora isso, a gente já fez tudo que tinha para fazer. E contar, obviamente, com vocês, né, desses veículos de comunicação maravilhosos, progressistas, e que estão sempre nos apoiando, visibilizando essas perseguições e essas violências que tentam, mas não irão, nos silenciar, sabe, Rafael? Então, acho que é fundamental falar dessas violências, falar dessas questões, inclusive de modo preventivo, educativo e preventivo. E nessa linha eu tenho feito alguns projetos de leis que foram aprovados. Então, hoje já é lei colocar toda a rede pela segurança das mulheres e crianças e adolescentes em bares, restaurantes, casas de espetáculos, também nas unidades de saúde, porque em muitos casos pode ser que apareçam e provavelmente aparecerão quando se busca ajuda, porque muitas situações não se busca ajuda, né? E a gente compreende pela vergonha, enfim, pelo trauma, mas na rede de saúde também, essa rede pela segurança, com os contatos, de onde buscar e tudo, é fundamental, isso salva vidas. E uma lei bacana também com um colega,
Porque, assim, como eu disse, gente acima de qualquer suspeita que tem violentado sexualmente, especialmente as mulheres, os meninos, os homens também, mas em índices muito menores, por conta dessa construção ainda de gênero. E a lei é assim, se a mulher vai fazer algum procedimento médico que ela fica inconsciente, anestesiada, por exemplo, né, dopada com medicação para ficar adormecida, ela tem o direito hoje a levar, isso também já é lei federal, a minha lei ela entrou na pauta antes da federal, mas ela pode levar alguém da sua confiança para fazer o procedimento médico, o exame, para evitar aquilo que a gente viu acontecer com aquele médico Abdul Masih, que foi preso, depois foi solto por conta de idade, que anestesiava as mulheres, o cirurgião plástico, e estuprava. Recentemente, um caso que também teve repercussão, mas a gente sabe que são vários outros que acontecem todos os dias, o anestesista estuprando a mulher que estava parindo, né? Um outro caso de dentista, e assim por diante. E aí a gente chama de assédio sexual, porque quando implica numa relação de poder hierárquica, numa relação paciente e médico, por exemplo, é assédio sexual. Quando é com gente estranha, importunação sexual. E a gente tem que estar de olho nisso, porque não está fácil, viu? Nós não temos sossego, 1 minuto de sossego. Essa que é a verdade. E por isso que eu estou sempre metendo a colher em briga de marido e mulher, pela segurança das mulheres, porque, olha, não está brinquedo, não. Só você para manter o mínimo bom humor perto dos quadros que você está lidando aí. Mas perfeito, a construção desse tipo de crime, né? Caso de pedofilia, a gente fala, Marajó. Né? A gente não, né? Os extremistas lá mentindo sobre a Ilha do Marajó, atrapalhando o verdadeiro combate. A pedofilia é tocada por autoridades muito competentes. Mas não é na Ilha do Marajó inteira, né? Assim, uma ilha voltada para pedofilia. Os caras constroem um imaginário. Extremista, ratanabá, né, cara? Uma realidade paralela. Caso de pedofilia tá dentro das residências. A família costuma proteger os abusadores, né? Porque são parentes, tios, primos. Então protegem. É importante a gente falar sobre isso para proteger as crianças e não o abusador, né? Do que realmente acontece. Inclusive, e caso Rafael, de estupro, é isso mesmo também. Posição hierárquica. Eu, inclusive, Rafael, tenho usado o termo violência sexual em substituição ao termo abuso. Sabe por quê? Porque abuso parece que um tanto pode e outro tanto não pode, porque daí é abuso. E não pode Faz tanto sentido. nenhum. Né? Qual que é o termo que você falou? Eu tenho usado o termo violência sexual ao invés de abuso. Violência porque sexual. O abuso dá uma conotação de que um tanto pode, e aí depois daquele tanto é abuso, não pode mais. E não pode é tanto nenhum. Faz sentido. Então, assim, violência sexual, a gente aos pouquinhos vai acostumando com essa terminologia e vai abrindo mão de falar abuso, porque que tanto que é abuso, né? Então não pode é tanto nenhum. E com relação à violência doméstica, conjugal, é possível lidar com conflitos sem lançar mão do recurso das violências, né? Então existe a comunicação não violenta, existe dar um tempo e volta depois para conversar. O que não pode é ter violência, né? Então, acho muito importante a gente passar essa mensagem logo cedinho aqui com vocês, que arrasam no TV Democracia. Quero agradecer a Bruna pela oportunidade, Fábio Panunzi, um amigo do coração que eu gosto e admiro muito, e a você também, Rafael, pela oportunidade. Para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais e ver um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo em prol das mulheres, das crianças e adolescentes, da educação, é @CláudiaGuerraUd, Instagram, Face, estamos no Twitter, por enquanto, no Twitter, enfim. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Cláudia. Força nessas denúncias, nesses trabalhos, que esses criminosos sejam identificados também, que te atacam, né? E obrigado não só pelo empenho, mas pelo bom humor também, né? Chega aí de camiseta, roupas coloridas, animada. Bom, força nessa eleição, minha cara. E estamos aí à disposição. Beijão, tudo de bom. Até mais, até mais.